Durante muitos anos, os quadrinhos foram vistos como uma mídia extremamente focada no público masculino, e apesar disso não ser o correto, a indústria americana dos super-heróis tratava como se fosse. O sucesso e a consolidação da Mulher Maravilha como terceiro pilar da DC Comics fez a editora ter uma ideia. Por que não juntar o sucesso da Mulher Maravilha com o sucesso do nosso maior símbolo nos quadrinhos? A primeira tentativa de explorar esse conceito foi através da Lois Lane, par romântico do Superman, que na edição número 60 da Action Comics, lá em 1943, assumiu o manto de Superwoman, como uma espécie de devaneio da Lois, sonhando em como seria a vida dela se ela tivesse os poderes de Clark. A editora simplesmente não tinha confiança em criar e manter uma versão feminina do Superman de forma permanente. A questão é que naquela época eles não levavam a sério a ideia de ter uma heroína como protagonista das histórias. As mulheres nos quadrinhos, em sua grande maioria, se limitavam a ser par romântico dos heróis ou no máximo versões alternativas deles. E isso de alguma maneira explica o fato do primeiro rascunho da Supergirl ser a Lois lá em 1943 e a Kara Zor-El clássica, como viemos a conhecer depois, só veio surgir 16 anos depois, lá em 1959, e mesmo assim como sombra de seu primo Clark. Ao longo dos anos, a identidade dela foi fragmentada em múltiplas encarnações, versões totalmente instáveis que mostravam o descaso criativo dado ao personagem. Eles simplesmente não sabiam o que fazer e trabalhar com a personagem. Ela era um mero produto para vender a imagem do Superman para o público feminino, o que acabou dando a ela o rótulo pejorativo de Superman de saia. A Supergirl sempre foi um retrato vivo do tratamento que a grande maioria das personagens femininas recebiam nos quadrinhos. Durante a década de 80, esse descaso atingiu seu auge. Durante o arco Crise nas Infinitas Terras, a Supergirl foi morta. O objetivo? Explorar o Superman como sendo o único e último filho vivo de Krypton. Acredite. E por quase 10 anos, a personagem nunca mais apareceu nos quadrinhos, totalmente desaparecida, como se não tivesse sequer o direito de existir. Por sorte, essa história não acaba aí. A própria indústria dos quadrinhos começou a mudar. Novas vozes surgiram, novos públicos contestaram o seu espaço e personagens femininas deixaram de ser apenas coadjuvantes. Alguns anos depois, a Supergirl retomou seu nome e finalmente encontrou a narrativa que sempre mereceu. E o bacana é que tem brasileiro envolvido nessa história. Na verdade, brasileiros. Estamos falando sobre Supergirl, Mulher do Amanhã, a história definitiva de Kara Zor-El. Escrita pelo lendário Tom King e contando com a presença de 2 brasileiros na equipe, a HQ Mulher do Amanhã não se inicia com a nossa heroína Kara Zor-El, e sim com a narração da pequena Ruth Mary No, que houvera acabado de sofrer a perda do seu pai. Mas não foi uma perda qualquer. Ruth teve seu pai assassinado de forma covarde por um homem chamado Crane, e ela, ainda criança, jura se vingar por isso. É nessa busca por alguém que aceite ajudá-la nessa jornada por vingança que ela encontra Kara Zor-El, a nossa grande Supergirl. Esse encontro improvável dá início a uma jornada narrada por Ruth, quase com um tom literário, como uma espécie de crônica épica. As palavras dela a todo momento elevam a Kara como uma figura transcendental, maior que a vida, um verdadeiro símbolo. Isso lembra alguém? O grande lance aqui é que, para além de toda a figura messiânica que o Superman e a Supergirl possuem, ao longo dessa história, o que nós presenciamos é uma mulher falha, frágil e muitas vezes ensanguentada, prestes a perder as batalhas. E será que não dá pra ser tudo isso e mais um pouco ao mesmo tempo? Bom, fato é que, sob um sol vermelho ou verde, com poderes ou sem, ao longo de toda a jornada nunca vemos a Kara desistir. Ela sente dor, apanha, tropeça e ainda assim continua seguindo em frente. No começo, ela nem ao menos queria embarcar nessa jornada com Ruth. Mas depois do Crane aparecer de surpresa e atirar flechas contra ela e contra o seu cãozinho Krypto, ela não tem lá muita escolha, senão buscar reparações do vilão junto a Ruth. Esse enredo de uma garotinha contratando uma espécie de mercenário para ajudar na vingança contra o assassino de seu pai não é exclusividade desse quadrinho. Essa estrutura narrativa é inspirada no clássico de faroeste Bravura Indômita, de 1969, que tem um remake muito bom também de 2010, caso vocês queiram assistir. Mas voltando aos quadrinhos,
Ruth e Kara seguem juntas em uma perseguição implacável por Crane, atravessando mundos e civilizações numa espécie de road movie espacial. Ao longo da jornada, uma das coisas mais interessantes que a Ruth narra é o peso que a Kara carrega de ser vista por muitos vilões do Superman como elo frágil do Superman. Diversos vilões tentam atacá-la ao longo da jornada como uma forma de vingança de algo que o Superman houvera feito no passado contra eles. Segundo a Ruth, isso acontece tantas vezes ao longo dessa jornada que ela irá se restringir a contar apenas as vezes mais importantes. Diversos temas como esse são abordados ao longo da história. Em um dos momentos mais marcantes da jornada, temos a passagem das duas pelo planeta Maple, onde elas testemunham os restos de um massacre coletivo de um povo inteiro, que é retratado aqui nos quadrinhos com as mesmas roupas que os judeus utilizavam durante o período do Holocausto. E é nessa passagem chocante que a Ruth começa a compreender que a sua dor, por mais insuportável que pudesse ser, não era única e restrita. O universo inteiro estava repleto de injustiças e mortes sem sentido. Nesse mesmo arco, elas acabam descobrindo que o assassino do pai de Ruth, o Crane, houvera se juntado a um grupo de mercenários espaciais, meio que como piratas cósmicos, que na minha opinião, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, tá? Mas se tratando de uma ilustradora brasileira, eu acho que faz um pouco de sentido, que é o fato deles fazerem uma leve referência visual ao lendário bando de Lampião, que tomou conta do cangaço brasileiro por anos. É só você ver o chapéu que os mercenários espaciais utilizam. Eu achei bem parecido com o do cangaço. Voltando à nossa história, esse bando de mercenários é composto por homens que já não têm crença alguma, apenas seguem o fluxo da violência como se fosse um modo de vida, deixando um rastro de sangue por onde passam. Em cada mundo visitado, Ruth presencia não só a violência e a corrupção que permeiam a galáxia, mas também toda a compaixão da Supergirl para com todos os afetados pelos crimes dos vilões da trama. Em determinado planeta, a Supergirl se deixa ser esmurrada por um gigante, que, desolado após perder toda a sua família, precisava de alguma forma extravasar a sua raiva em alguém. Ela oferece colo para uma criança que viu todo o seu planeta ser dizimado. Dá comida na boca de um sobrevivente completamente debilitado e oferece descanso a um coveiro já muito idoso e cansado de enterrar os seus próprios parentes. E toda essa jornada é muito focada em como a Kara é uma heroína incapaz de ser indiferente à dor do próximo. E o seu passado explica muito isso. Passado esse que só nos é contado na 6ª das 8 edições que compõem essa aventura. Mas antes, para que vocês entendam os motivos que levaram a Kara a revelar o seu passado somente no 6º capítulo dessa saga, é preciso que nós retornemos ao 5º capítulo, que é justamente quando as nossas protagonistas alcançam Crane pela primeira vez. Acontece que o cara era preparado e sabia que estava sendo rastreado, e não por qualquer pessoa ou qualquer caçador, mas sim por um kryptoniano, a Supergirl, é claro, que como todo kryptoniano, tem suas fraquezas, dentre elas, a magia. Crane simplesmente possuía o chamado Globo de Mordru, que em resumo é uma esfera mágica que só pode ser concedida a um guerreiro que possuir milhares de mortes nas costas e que tem o poder de teleportar um adversário em batalha para bilhões de quilômetros do seu destino original. Crane então arremessa o globo de magia na Supergirl, que como legítima kryptoniana, fica enfraquecida e é teleportada junto de Ruth a um destino cruel, um planeta de sol verde, repleto de monstros jurássicos, chamado Barrenton. Barrenton esse, que é um planeta criado justamente para ser uma prisão para o seu primo, Clark, o Superman. Kara conta que seu primo houvera dito a ela que estar naquele planeta foi a experiência mais dolorosa que ele já viveu como Superman. E olha que o cara já tinha morrido e ressuscitado, tá bom? O lance aqui é que Clark ficou no planeta por volta de 45 minutos, que foi o tempo até a Liga da Justiça aparecer e resgatá-lo. Algo que certamente não iria acontecer com Kara e Ruth. Então, elas teriam que esperar o sol verde se pôr para que a Supergirl recuperasse seus poderes e elas saíssem de lá em segurança. Ou seja, os 45 minutos que houveram sido infernais para o Superman teriam de ser 10 horas para a Supergirl, que naquele momento já estava muito afetada pela exposição tanto à magia quanto ao sol verde.
E nessa hora, meu amigo, as coisas dão a invertida, porque se antes a Kara cuidava da Ruth, agora a Ruth teria que defender o corpo febril e exposto da Kara. Esse arco da história acabou me lembrando bastante um momento que eu gosto muito do jogo The Last of Us, que também tem essa pegada road movie, em que o Joel fica ferido de cama e é a Ellie que tem que cuidar dele. E resumindo tudo, mesmo inconsciente, a Kara consegue se defender e a Ruth também mata um baita dinossauro e as duas conseguem sair dessa situação. Voltando agora para a origem de Kara, lá no capítulo 6. Como eu falei para vocês, por ter se aproximado muito da morte naquele primeiro encontro com Crane, a Kara decide enfim abrir o seu passado para Ruth. Afinal, as duas já tinham passado bastante tempo juntas, e a Kara temia pelo que poderia acontecer em um eventual próximo encontro com o vilão. Diferente de seu primo Clark, que foi enviado ainda bebê para a Terra, Kara era uma estudante que desde seu nascimento conheceu Krypton como sua casa, refúgio e o lugar onde cresceu com a sua família. Ela vivia naquele mundo e teve que vê-lo morrer, mas não de qualquer jeito, nem de forma rápida. Foi de uma forma extremamente cruel. Um pequeno pedaço de Krypton foi cuspido durante a explosão do planeta, e lá estava Argo City, a cidade natal de Kara e sua família. A maior parte das pessoas morreu com o impacto do processo de separação do planeta, mas algumas sobreviveram. Zor-El, grande cientista de Krypton e pai da Kara, conseguiu desenvolver uma atmosfera para tornar a vida naquele asteroide possível. E deu certo, por um tempo. Acontece que a exposição constante a vários sóis amarelos acabou alterando a composição química das rochas na base da cidade, transformando a sujeira sob os pés dos habitantes em kryptonita. Zor-El então rapidamente pensou em utilizar toda a mão de obra possível para chumbar o solo do planeta e evitar a perpetuação dessa contaminação. Isso exigiu que toda a mão de obra possível fosse utilizada, pois quanto mais o trabalho demorasse, mais vidas seriam perdidas. Quando uma das mãos de Kara doía, ela trocava o martelo para outra e continuava, sem pausas, sem descanso. Ela não queria de jeito algum que outra garotinha perdesse sua mãe para o câncer, fruto da contaminação de kryptonita, como ela perdeu a sua. Após 40 horas de trabalho, o sono começava a pegar Kara, e era nesse momento que ela martelava sua própria perna para utilizar a dor externa como combustível, para que ela continuasse a chumbar o solo, pelo menos por mais alguns minutos. Depois de 80 horas, a grande maioria de ajudantes tinha sucumbido à exaustão e reconhecido aquela tarefa como algo impossível. Milhares de kryptonianos, os últimos de seu planeta, deitavam-se exauridos por toda a rocha, lamentando a inevitável e eminente morte de todos. E Kara Zor-El continuou martelando, dessa vez sozinha. Ao findar de 3 semanas, a parede de chumbo foi finalmente finalizada por uma única pessoa, uma garota de 14 anos. Dos 18.000 cidadãos que restaram após a explosão de Krypton, 13.000 eventualmente morreram por envenenamento de kryptonita do solo. Quando terminou de chumbar o solo, Supergirl não se deu o direito de descansar. Ela voltou a sua atenção à construção de túmulos, incluindo o da sua própria mãe. Eventualmente, 1 ano se passa, e é então que a cidade de Argo City é acometida por uma grande chuva de meteoros, que destrói os escudos e com ela a atmosfera da cidade flutuante. Quando corre até Zor-El, ela o encontra em lágrimas no seu laboratório. Algo estranho, haja visto que ele nunca foi de demonstrar muito suas emoções. Ela o questiona. Ainda há esperança? E ele diz: sempre há esperança para você. Eles não poderiam reconstruir o escudo. Não haviam recursos para isso. Entretanto, durante aquele tempo, antes do câncer o acometer, Zor-El sabia que poderia pegar o que restou de chumbo e construir um foguete baseado no que seu irmão Jor-El fez para salvar o seu sobrinho Clark. Não seria uma nave enorme, mas seria capaz de ao menos encontrar um destino a milhões de anos-luz daquela rocha amaldiçoada. Calculando o necessário de peso, comida e água necessária, ele chegou à conclusão que esse foguete só poderia levar uma única pessoa, e que se assim fosse, deveria ser a garotinha dele, Kara Zor-El. Para muitos, a frase carregar o mundo inteiro nas costas é apenas uma expressão, mas para Kara, a Supergirl, não é. Supergirl realmente carrega o peso de ter deixado seu mundo inteiro para trás. Um mundo que só existe agora nas suas memórias. Enquanto esse triste e pesado passado de Kara nos é mostrado, paralelo a toda essa origem, vemos ela fugir de uma segunda esfera de Mordor arremessada por Crane.
Só que dessa vez ela tem a ajuda do seu cavalo mágico, Cometa, que a pedido dela viaja para os confins além do universo, onde a magia não funciona. Afinal, o que seria mais rápido do que uma mulher super veloz? Uma mulher super veloz, um cavalo mágico. E eu vou te contar, essa sequência inteira é uma obra de arte. A Bilks Evelyn nos desenhos e o Matheus Lopes nas cores fazem o espetáculo aqui. Enquanto Ruth narra o trágico passado da Supergirl, vemos ela voando com seu cavalo para um lugar além dos confins do universo, onde a luz de nenhum sol ou estrela alcança. E as páginas para representar isso são em preto e branco. É muito da hora essa parte, e eu espero que eles adaptem essa cena muito bem no filme que lança lá em 2026, que vai ser baseado nessa história. Voltando para o desfecho da nossa jornada, temos o grande momento em que Ruth finalmente confronta Crane, representando o ápice não apenas da história, mas de toda a jornada moral da HQ. Durante toda a narrativa, Ruth é impulsionada pelo ódio, pela dor e pelo desejo de vingança. A morte do seu pai a define, e o universo que ela viu com seus próprios olhos parece justificar que a única resolução possível seria eliminar Crane. À primeira vista, parece ser o caminho mais natural, algo esperado do ponto de vista do leitor, a vingança como sendo o clímax da obra. No entanto, Tom King subverte essa expectativa de maneira profunda. Ruth não mata Crane. Essa escolha não é apenas sobre poupar a vida de um assassino, é um ponto de ruptura narrativa e ética. Ao poupar Crane, Ruth se recusa a perpetuar uma cadeia de ódio e destruição, pois ao longo da história ela testemunhou o peso disso tudo. Cada ato de violência que ela presencia reforça que o mal se auto-perpetua quando respondido com mais mal. Decidir matar Crane seria apenas mais um elo nesse ciclo de destruição. E sem dúvida, se tem uma coisa que a Supergirl fez durante essa jornada, foi mostrar que força e poder não se definem pelo número de inimigos abatidos. Pois mesmo vulnerável, mesmo sangrando, ela sempre agiu com compaixão e autocontrole. Ruth acabou internalizando essa lição sem precisar de palavras explícitas. A verdadeira grandeza não está em revidar com violência, mas em escolher agir com humanidade, mesmo diante da injustiça mais brutal de todas. E bem no finalzinho dos quadrinhos, nós temos uma Ruth agora já idosa, recebendo a visita de sua amiga Kara, que aparece aqui com um visual diferente, mas ainda jovem. Elas conversam um pouco sobre tudo que Ruth escreveu, que foi o que nós, leitores, acabamos de ler a respeito da aventura delas, e nos é revelado que durante esse tempo que foi passado, Crane estava na Zona Fantasma, a lendária prisão cósmica de bolso que o Superman aprisiona seus vilões. Kara então nos conta que nos primeiros 100 anos preso, Crane ficou gritando sobre seu julgamento e sobre o que ele achava justo em toda essa história. No segundo século, aprisionado, ele parecia mais calmo e reflexivo, parecia realmente arrasado e com certo arrependimento. E no último século, ele foi perfeito, trabalhando duro para compensar o que fez, como se tivesse um coração diferente e como se fosse um homem diferente, um homem melhor. Elas então param no mesmo local onde o pai de Ruth foi assassinado e soltam Crane da Zona Fantasma. Ruth olha para Supergirl e diz: talvez ele até tenha mudado, mas você com certeza ainda é a mesma. Supergirl anuncia a liberdade de Crane, agora já muito velho e debilitado, e quando ele vê a Ruth, se desespera, cai de joelhos pedindo perdão e misericórdia. Ruth então bate com a bengala na cabeça de Crane, que cai no chão, aparentemente morto. Ambíguo, né? A morte da vingança se torna a morte da misericórdia. O final da HQ, no mesmo lugar onde ela começa, é poderoso e gera essa reflexão a respeito de uma jornada de crescimento e a escolha pelo fim do ciclo de ódio. Toda a internalização da lição que a Kara passa sobre moralidade e compaixão que é passada a Ruth é digna da figura messiânica que tanto Kara como Clark carregam. Em resumo, o desfecho transforma a HQ de uma aventura cósmica em uma fábula existencial, sobre responsabilidade, ética e humanidade, e faz de Ruth não apenas uma testemunha, mas uma coautora moral do legado da Supergirl, a Mulher do Amanhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu realmente sou apaixonado por essa história e espero que o filme da Supergirl faça jus a essa baita HQ. A Supergirl merece e até hoje eu acho que nenhum filme de super-heroína fez jus a nenhuma delas. Acho que não tem nenhum filme que seja unânime, mas se tem um filme que eu botaria as minhas fichas, é esse daí. Deixem nos comentários a sua opinião a respeito, que eu prometo ler cada mensagem de vocês. E compartilha com aquele amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá bom? Muito obrigado a cada um dos já quase 260 inscritos aqui do canal que curtem e apoiam esse meu projeto.
Um super abraço a cada um de vocês e até a próxima.